E se você fosse obrigado a servir as Forças Armadas com 31 anos? Então, isso aconteceu comigo e eu queria compartilhar essa história da minha jornada profissional com vocês. Me formei em 2004 em medicina na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC de Campinas, e fiz cirurgia geral avançada no mesmo hospital, na mesma universidade, no hospital vinculado à universidade, e depois fiz mais um ano de cirurgia geral avançada. Depois fiz pós-graduação, na época era pós-graduação em cirurgia bariátrica, e aí começou a minha jornada. Trabalhava muito com fígado e pâncreas nessa época, trabalhava muito com cirurgia oncológica, e aí fui moldando minha carreira ao longo do tempo. Por meados de 2010 para 2011, eu fui convidado pelo hospital para ser preceptor da residência de cirurgia geral. Foi uma honra para mim, o local onde me formei. Eu virei chefe da residência e coordenava a residência de cirurgia geral do Hospital da PUC. Bom, o que aconteceu com essa história das Forças Armadas? Eu entrei na faculdade com 17 anos, vindo de Araçatuba, minha família é de Araçatuba, então passei direto no vestibular e vim para Campinas para fazer faculdade. Como era difícil passar na faculdade de medicina, eu tive medo ali por conta da questão de me alistar, de perder a vaga na faculdade. Então, quando você tem 17 anos e você vai para uma faculdade, você tem um termo que você assina que é adiamento. Então, todo ano, numa determinada época do ano, eu ia lá no Exército, levava um documento da faculdade que eu estava cursando faculdade e era o termo de adiamento. Eles carimbavam e eu ia todo ano até o sexto ano, quando a gente era voluntário ou não para servir. Quem faz faculdade de medicina tem uma outra seleção para servir as Forças Armadas. Ao longo dos 6 anos, eu fiz toda essa documentação certinha. No sexto ano, eu fui voluntário para as Forças Armadas, mas eu estava numa época de decidir carreira, mais prestando prova de residência, de especialização, e eu decidi que eu queria ter um ano de tranquilidade. Então, se eu fosse voluntário, eu queria ir ou para Florianópolis ou para o Guarujá, para a base do Guarujá, para ficar perto da praia. E não deu certo, minha classificação dentro da prova lá não deu certo de eu ir para esses dois locais, e eu saí de voluntário para não voluntário. Eu estava no bolão, eu fiquei nesse estacionário. Acabei passando na prova de residência, passei em São Paulo, passei no Mário Gatti, no Hospital Municipal aqui, e passei no Hospital da PUC. E aí eu fui fazer a residência. Nesse processo eu me perdi com a documentação. Isso ficou estacionado. Terminei a especialização, fui convidado para ficar no Hospital da PUC, trabalhar no administrativo, na faculdade, trabalhar lá no setor de gastroenterologia e na cirurgia geral, no hospital na parte do trauma da PUC, e comecei a estudar minha carreira. Nisso já estava com meu sócio, a gente começou já o processo de construção da clínica. Em 2011, eu era chefe da residência do Hospital da PUC, eu era professor da faculdade e estava em fase de construção da nossa clínica, essa onde estamos gravando o vídeo hoje. Bom, o que acontece? Neste ano, por conta dos contatos dos meus trabalhos, eu comecei a receber convite de empresas relacionadas à cirurgia para ir conhecer a empresa na Alemanha, na França. Eu tinha 2 convites para os Estados Unidos, um convite para a França e um convite para a Alemanha. E aí, como eu já estava com a carreira já andando, financeiramente estabilizado, falei, pô, vou aproveitar essas viagens internacionais. E fui acertar meu passaporte. Chegando na Polícia Federal, com muita inocência, eles olharam minha documentação e falaram, falta um carimbozinho aqui na sua documentação do Exército. Ah, tá bom. E fui levar, muito inocentemente, fui levar minha documentação no serviço da Junta Militar. Em Campinas, cheguei lá, entreguei minha documentação, falei, viu, tá faltando um carimbo aqui, precisava pegar esse carimbo. O soldado que me atendeu lá olhou o documento assim, ah, não, pois não, senhor, aguarde. E me volta um major de dentro da sala lá da Junta Militar. O major vira para mim e fala assim, doutor, o senhor tem que servir, o senhor está refratário com as Forças Armadas. E no momento eu dei risada, né? Eu falei, não, major, eu sou chefe da residência, eu sou professor da faculdade, estou construindo minha clínica, estou com 31 anos, aí nessa época já tinha 31, né? Estamos falando de 2011. 30 ou 31 anos, alguma coisa assim. E aí eu falei, não, estava com 30 anos. Eu falei, não, major, não tem como, eu já estou mais velho, né? Ele falou, não, o senhor é especialista, nós somos ávidos, nós precisamos de especialistas. Ninguém vai dispensar, perder a oportunidade de ter o senhor na- nas nossas frentes. E aí, não tive escolha, eu tive que organizar minha vida e servir. E aí, em 2012, eu pude optar e servi a aeronáutica no Ninho da Águia, em Pirassununga, onde formam os cadetes. E hoje posso falar que tive a honra de servir lá e de ter esse contato com as Forças Armadas, servir como cirurgião, saí de lá como segundo tenente.
e foi uma experiência interessante. Foi complicado para mim, eu comecei a ganhar um terço do que eu ganhava, estava em fase de acabamento da nossa clínica, tive que entregar a preceptoria da residência de cirurgia geral, mas consegui manter a parte de aulas na PUC e um pouquinho de consultório em Campinas, mas ficava fazendo ida e volta para Pirassununga. Vou confessar para vocês que eu fiquei muito chateado na época, porque eu estava com a carreira em plena ascensão e tive essa lombada, dificultou um pouquinho, eu continuei progredindo, perdi as minhas viagens internacionais que eu tinha esses convites das empresas, acabei perdendo isso, mas tudo bem. Mas vivi muita coisa interessante lá, tive a oportunidade de fazer a parte de treinamento militar junto com alunos meus da faculdade, conheci muita gente bacana, tenho amigos até hoje que eu levo com muito carinho dessa época. E aí aqui não vou cometer a gafe, a indelicadeza de começar a citar alguns e esquecer de outros, mas são pessoas que moram no meu coração, que alguns eu tenho contato até hoje. Sou muito feliz de ter conhecido, são profissionais fantásticos que eu conheci lá. Convivi com muita gente muito bacana dentro das Forças Armadas, tive uma vivência muito diferente. Para mim não foi difícil o ambiente, porque eu pratico artes marciais desde a infância, meu pai, meus avós sempre foram muito sistemáticos, então era um ambiente de hierarquia, é um ambiente que eu sempre convivi, um ambiente muito tranquilo desse ponto para mim. Eu tenho um ambiente gostoso, né, pensando nessa visão. E tive a oportunidade de vivenciar algumas coisas interessantes. Por exemplo, quando o Brasil estava escolhendo a aeronave que ia para essa atualização de caças, eu vi a apresentação do F-18 Hornet lá, o pessoal da Boeing fazendo a apresentação. Eu fui médico de pista, então tive essa oportunidade. Vi o protótipo do KC-390, que é o avião de carga do Brasil, estava em época ainda de protótipo e tive a oportunidade de ver um dos primeiros lá na base aérea, foi interessante. Vi o treinamento do pessoal da Esquadrilha da Fumaça, né, que é um orgulho para a nossa nação ter esses aviadores, né, então tive a oportunidade de vivenciar o treinamento deles, ver as aeronaves, vi a atualização do Tucano para o Super Tucano, lá em Pirassununga. Então foram algumas coisas interessantes que eu consegui viver nessa época. E aí, em fevereiro de 2013, tive liberação, né? Saí como segundo tenente, recebi minha carta patente, inauguramos nossa clínica e vim tocar minha vida novamente. Mas queria compartilhar esse ocorrido da minha vida com vocês. Foi uma coisa diferente, inusitada que aconteceu na minha carreira e na minha vida, mas que eu levo hoje com aprendizado e com muito carinho do que aconteceu. Espero ter contribuído aí com um pouquinho da minha história para vocês. Um grande abraço.